Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje voltando à série falando de entidades, vamos falar de Exu Rei do Cabaré, Laroye Rei do Cabaré. Esse Exu que é um Exu não muito conhecido, né? Geralmente quando a gente fala de cabaré, a gente pensa muito nas pombagiras, especialmente na pombagira Rainha do Cabaré, Menina do Cabaré, Maria Padilha do Cabaré, mas o cabaré não tem só pombagiras não, também tem Exus. Lembrando que o cabaré, né, e todas as entidades que pertencem a essas falanges, vêm também do reino da Lira, tá? Lá do Exu Rei 7 da Lira, né, do Exu da Lira. O reino da Lira, também conhecido em algumas tradições como o reino do inferno, são de onde vêm linhagens como Cabaré, linhagens como Zé Pilintra e a Malandragem, até o povo cigano vem do reino da Lira, tá? Antes de continuar esse assunto tão legal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, é muito importante pra gente ter você aqui, tá bom? Apesar da gente sempre associar o cabaré a entidades femininas por uma questão muito óbvia, né? Porque geralmente os cabarés que mais foram frequentados, os cabarés do passado, eles eram predominantemente femininos. Então é muito comum a gente associar. Porém, muitos desses cabarés também eram administrados por homens. Muitos desses cabarés eram altamente frequentados, predominantemente frequentados por homens. Tá? Então, existem entidades masculinas que também vibram nessa frequência do cabaré. Antes de eu falar sobre o Exu propriamente dito, eu preciso desmistificar algumas coisas da cabeça de vocês, tá? Quando a gente pensa em cabaré, muitas vezes a gente pensa em putaria, em sacanagem, a gente pensa em umas coisas que não necessariamente têm a ver com a entidade. Por que eu tô falando com vocês? O cabaré que a gente fala aqui, ele sim tem toda essa questão da sexualidade, da sensualidade envolvida. E a gente tem que tirar esse puritanismo que existe sobre as questões sexuais. O meio espiritualista é um meio muito hipócrita, às vezes, quando se fala de sexo. A gente tá aqui para evoluir e crescer. E a nossa expansão de sexualidade também é importante. Não tem como evoluir só numa área e esquecer outra. Gente, sexo é saudável, sexo é vida, sexualidade faz parte da existência humana, tanto na carne quanto no espírito. Porque sim, a energia sexual também é uma energia etérica, tá? Então vamos quebrar um pouco esse lado. E sim, existem entidades que vibram na frequência do sexo e não deixam de ser iluminados por causa disso, tá? Muito pelo contrário, já se fala, por exemplo, que a falta, né, de uma boa relação sexual, se você não lida muito bem com essa energia, o que acontece com você? Você apodrece seu chakra básico, sua vida para, estagna, estaciona, sua autoestima vai lá embaixo. Um casamento sem a sexualidade desenvolvida acaba. Uma pessoa que não tem uma boa gestão da energia sexual, ela não prospera no material e ela não evolui espiritualmente falando. Tá? Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que sexo é errado, sexo é do mal. Um espírito pode atuar na dimensão do vermelho, na vibração do vermelho e ser iluminado. Pombagira do cabaré, Padilha do cabaré, Rainha do cabaré e Rei do cabaré também pode ser uma entidade de luz, tá bom? Vamos começar por aí. Segundo, o cabaré, ele representa, especialmente no caso das mulheres do cabaré, um lugar de domínio pessoal. Gilberto, como assim? Em certas épocas, o lugar onde uma mulher poderia ser mais livre, por incrível que pareça, era no cabaré. A mulher, nos últimos 2000 anos pra cá, ela foi massacrada. Ela era propriedade do marido. Quantas mulheres do passado, infelizmente é uma realidade ainda hoje que a gente recebe isso, né, como um fator cultural histórico, sofreram violências e não podiam fazer nada. A coisa mais preocupante para um pai era a filha ficar solteira. A coisa mais preocupante era uma mulher desquitada. Eu escutei essa expressão várias vezes, essa mulher desquitada. No passado, uma mulher que abandonava o marido ou que era abandonada pelo marido, ela não podia conversar com uma outra mulher, ela não era aceita de modo geral na comunidade. A minha mãe veio da região do Nordeste, né? Minha mãe veio da Bahia. Há muitos anos atrás. Minha mãe conta que uma moça que perdia a virgindade, o marido não casava com ela, isso, gente, há
40 anos atrás, há 50 anos atrás. Se ela perdesse a virgindade, o marido e o namorado, ficante, flerte, não casasse com ela, o único lugar que ia acolher ela eram os bordéis, os prostíbulos. Então o cabaré ele representa um lugar onde a mulher que era desvalorizada tinha o seu valor. E muitas vezes ela era muito mais amada, adornada e tinha muito mais autossuficiência do que aquela mulher casada. De verdade. Durante a Idade Média isso era fato. A mulher era escrava, refém do marido, era uma propriedade do marido. Lá, pelo menos, ela trabalhava, ela se submetia a muita coisa ruim também, a gente não pode romantizar. Mas num sentido de poder sobre si próprio, muitas vezes a moça do cabaré tinha mais autossuficiência e até mais felicidade do que uma mulher casada e do lar. E é esse domínio, é esse fundamento que a linha do cabaré traz. Os homens, né, Exu Rei do Cabaré, existem vários Exus que atuam dentro dessa linha, mas existem duas principais histórias que todos eles tiveram. Ou eles eram os cafetões desses cabarés, ou eles eram ali as pessoas que atuavam por trás, os donos daquele cabaré, ou eles eram um assíduo frequentador desses ambientes, que muitas vezes têm histórias de amor, de ter se apaixonado por alguma das meninas de lá. Mas eles têm essa questão muito forte. Então a maioria dos Exus Rei do Cabaré que eu já tive contato, ou eles eram senhores de um cabaré, ou eles eram assíduos frequentadores desses ambientes. Homens extremamente sexualizados, sensuais, homens que também muitas vezes estavam em processo de prostituição, que também muitas vezes atuavam ali naqueles cabarés prestando favores ou serviços sexuais. Ou quando não prestavam esses favores, eram protetores das mulheres que ali estavam. E Gilberto, o que esse Exu pode me ensinar? Qual que é o processo desse Exu? Esse Exu, primeiro, ele vem te ensinar a respeito de trabalhar a sua sexualidade. Então, sim, são Exus que são altamente conectados a essa energia. Então, quebram magias de brochamento, ajudam homens na sua virilidade, ajudam homens a encontrarem parceiras românticas, ajudam mulheres a recuperar sua autoestima. Geralmente, quando uma mulher passa na frente de um Exu Rei do Cabaré, muitas vezes ele vai galantear, ele vai brincar, ele não vai desrespeitar. Se você for num terreiro e o Exu desrespeitar você ou desrespeitar alguém, pula fora desse terreiro. O que ele faz, não só ele, como outros Exus da Lira, por exemplo, Zé Pilintra, ele não flerta com mulheres, ele faz todo um exercício de autoestima delas, é o que o Exu Rei do Cabaré também faz. É um Exu que vai te ajudar você a encontrar o seu valor, a sua força, ajuda muito nas questões amorosas, dando aconselhamentos. Muitas vezes a linguagem dos Exus podem ser um pouco intensas, chulas até, dependendo da vibração do Exu. Mas sempre no bom sentido. Então quando você vê um Exu falando assim, ó, mulher é difícil, cara, mas a gente não vive sem elas. Isso pode ser muito machista, se soar da minha boca, mas é um jeito do Exu mostrar que apesar de ter as complexidades, a gente precisa respeitar a nossa mulher, deixar pra lá, perdoar. Só que ele vai dizer isso da linguagem dele, ele não é um preto velho, ele é um Exu. Exu Rei do Cabaré também é um Exu que protege as damas da rua. Então as mulheres que fazem serviços sexuais, as garotas de programa, os garotos de programa, também podem recorrer a esse Exu para sua própria proteção, porque sim, são profissões de risco, você entra em carros de desconhecidos, você vai para apartamentos e hotéis com pessoas distintas, e antes das pessoas virem julgar essas pessoas, cada um sabe da sua realidade, e para o espiritual todo mundo é importante. O Exu não vai te proteger só porque você teve um único marido na tua vida. O Exu não vai achar que você é um ser humano melhor só porque você é virgem. Isso é uma ilusão que as pessoas têm. O valor de uma pessoa não está com quem ela transa, mas em quem ela é. E isso, assim, principalmente para a linha dos Exus, é uma máxima. Exu Rei do Cabaré é muito brincalhão quando ele se manifesta em terra, muito bonito, tá? É um Exu maravilhoso. O magnetismo que ele traz é uma coisa sensacional. Todos os homens querem ser amigo deles e as mulheres, assim, se sentem tocadas pelo seu jeito, a sua forma de falar, o seu axé, a sua energia.
Exu Rei do Cabaré também ajuda, né, na quebra desfazendo energias negativas, mas prefere mais trabalhar na linha do amor. Por isso, normalmente a sua vela é a vermelha. Exus que atuam no vermelho normalmente são Exus que trabalham a expansão, a energia do fogo e a energia da sexualidade. Alguns também podem receber a vela bicolor preta e vermelha. As bebidas, geralmente ele gosta de bebidas mais requintadas. Pode, em últimos casos, né, também atuar com cachaça, né, que a gente chama de marafo, ou ainda outras bebidas, mas geralmente vai tomar uísque, uísque bom, de marca, tá? Geralmente Exu Rei do Cabaré tem esse gosto peculiar. E é claro que se ele quiser beber uísque, ele que abre os caminhos do médium para o médium comprar, tá? Ele também tem que ter essa questão. A gente não vai ficar agradando a entidade pelo nosso ego, não. Agora, eu sou médium de Exu Rei do Cabaré. Eu vou frequentar um lugar e vou passar com essa entidade. Eu tenho que gastar centenas de reais aí num uísque? Não. A humildade do espírito vai aceitar o que você oferecer ali para trabalhar e vai trabalhar bem. Mas quando pode escolher, geralmente prefere uma bebida mais requintada. Assim como normalmente gosta de um bom charuto. Geralmente as oferendas principais são vela vermelha, uísque e charuto. Sua guia é comum, vermelha e preta, não tem muita distinção dos outros Exus. Normalmente não é um Exu que usa capa, muitas vezes usa uma roupa preta e vermelha, ou muitas vezes pode se manifestar nos seus médiuns sem camisa também, não é incomum. Mas é um Exu que sabe respeitar a ordem e a doutrina da casa. Não é geralmente ele não é de brigar com os médiuns, tá? Quando ele não quer papo, ele simplesmente ignora a situação, corta o problema antes de começar. Como um bom vivan que sempre foi, viveu fugindo de problemas. Então, geralmente é um Exu que, se ele sentir que você merece, que você dá crédito ao que ele fala, ele pode ser um grande aliado. Se ele sentir que ele vai perder tempo dando conselho, dando consulta, se ele perceber que a pessoa ali não merece, ele sequer dirige a palavra àquela pessoa. Quando muito faz uma piada e segue o seu rumo, segue o seu caminho. É um Exu muito poderoso, que trabalha muito autoestima, bem-estar, trabalha a proteção das mulheres, detesta violência doméstica, detesta homens que batem mulheres, homens que agridem as suas parceiras, tá? É um bom amigo, um bom confidente e trabalha muito a questão do reconhecimento. Apesar de ligado muito a essa energia sexual, é um bom Exu também na parte da prosperidade. Geralmente jogos de azar, geralmente dinheiro fácil, rápido. Ele não é muito de arrumar trabalho para as pessoas, mas ele ajuda a trazer oportunidades para a vida das pessoas, tá? Muito conectado a jogos de azar, como os Exus que vêm do Reino da Lira normalmente são. É um Exu que geralmente, né, gosta de que seus médiuns fiquem sempre alinhados. Tanto que característica de médium de Exu Rei do Cabaré, geralmente é a barba muito alinhada, o cabelo bem feito, boa aparência, roupa alinhada. Ele geralmente não é muito de bagunça, não se manifesta em terreiro por ter muita bagunça, se recusa às vezes a lidar com situações onde está muito problemático. É um Exu assim, enjoado, com perdão da palavra, viu, meu rei? É um Exu que trabalha, né, fazendo polo energético com a rainha do cabaré, que acaba sendo muito mais atuante na matéria, mas toda a rainha do cabaré se conecta com o Exu Rei do Cabaré. É um Exu também muito invocado em questões amorosas, em casos de amor, quebra magias feitas pro amor, ele gosta de quebrar. Não é muito de desfazer magia, mas magias contra uma relação ele quebra bastante. Traz vitalidade, energia, axé. É muito exigente na parte do cumprimento dos nossos preceitos. Não é um Exu que vai se manifestar se o corpo do médium estiver sujo, porque do mesmo jeito que ele se preocupa com a vestimenta dele, ele se preocupa com a vestimenta corporal que ele vai utilizar durante os atendimentos, tá? E não é sinônimo de bagunça. Pode ser sensual, pode ser libertino em muitos aspectos, mas não gosta de bagunça. É um Exu muito justo e muito nobre. Tá? As suas oferendas, geralmente, né, o seu padê, geralmente é oferendado nas encruzilhadas quando for impossibilitado, mas o lugar adequado são as portas de bordéis, tá? Então, porta de cabaré é o local onde você encontra, tá? Ele também pode fazer tronos e se assentar no mundo astral em regiões de encontros sexuais, como, por exemplo, baladas, motéis, né? Então, geralmente, esses locais têm acesso energético a essa dimensão.
da vida, locais de encontro, casas de swing, esses locais todos podem ser, esse Exu pode aceitar a oferenda ali, como de modo geral vai aceitar nas encruzilhadas, como outros Exus. Tá? É um Exu muito poderoso, é um Exu muito sábio, que a gente tem que ter muito respeito ao lidar. Acho que todo Exu a gente tem que ter, mas esse em particular. Mas se ele gostar de você, se ele for com a sua cara, ele vai te orientar, te acompanhar, te auxiliar e muito na tua vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deem sugestões de outros Exus ou outras entidades que vocês gostariam que eu comentasse. E eu posso estar trazendo isso no próximo vídeo. Muita luz e tchau, tchau!